Estúdio TRT. Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um episódio do Estúdio TRT, podcast do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Aqui a gente discute assuntos importantes do mundo jurídico, do mundo do trabalho. Eu sou jornalista, sou Juliano Machado, aqui da Secretaria de Comunicação do TRT, e ao meu lado também colega e jornalista Eduardo Matos. Tudo bom, Eduardo? Tudo bem, Juliano? Tudo bem para quem está nos assistindo? Bom, hoje a gente tem um convidado muito especial aqui no nosso podcast, no Estúdio TRT, que é o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Maurício Godinho. Ministro Maurício Godinho, obrigado pela gentileza de nos atender. É um prazer muito grande, agradeço o convite e cumprimento a todos os colegas do TRT4, toda a comunidade jurídica do Rio Grande do Sul, que aliás é uma comunidade muito importante para o direito do trabalho e para a justiça do trabalho. É uma satisfação, estou aqui inteiramente à disposição de você, Eduardo, você, Juliano, aqui para ouvir as suas indagações. Muito obrigado, ministro. Ministro Godinho Delgado, que dispensa maiores apresentações, além de vice-presidente e ministro do TST, é um professor, um doutrinador amplamente reconhecido na área do direito do trabalho. É uma satisfação, ministro. Bom, ministro Maurício Godinho, tem um tema que é o que está posto hoje nas discussões quando se fala do direito do trabalho, da justiça do trabalho, que é a questão da pejotização. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a pejotização em si e o que isso acaba preocupando a justiça do trabalho. Sem dúvida nenhuma, o tema ganhou força agora, uma vez que o Supremo Tribunal Federal está examinando essa matéria dentro de um contexto em que ele enquadrou como um debate sobre a competência da Justiça do Trabalho. Então, esse tema existe desde sempre, desde a origem do direito do trabalho, mas não teve essa importância. De maneira geral, o tema da pejotização, ele estava muito associado a uma das formas tradicionais de fraude trabalhista. Quando o tomador de serviços elabora um contrato com uma suposta pessoa jurídica, com um fito, com o objetivo de reduzir custos trabalhistas. É claro que há uma pequena aparente vantagem para o trabalhador, mas é uma vantagem ilusória. Logo a seguir falamos que o trabalhador aparentemente recebe um pouquinho mais. Por exemplo, se o valor que seria de um empregado é R$ 2.500 do salário, ele recebe R$ 3.000. E se usa ainda um argumento muito pouco civilizado. Por que se vai remeter esse dinheiro para eles? Eles são quem? É o Estado, é a política pública, é o INSS, são as políticas sociais. Isso, inclusive, é normalmente falado para quem pratica pejotização. E nesse quadro, o indivíduo trabalha com todos os elementos da relação de emprego, porque se ele assim não fizer, ele não vai prestar um bom serviço para quem o contratou. Esse é o caso em que a pejotização está vinculada à fraude. Então, ele é uma pessoa natural, ser humano, uma pessoa física, ele tem que trabalhar com pessoalidade, ele não pode enviar o seu amigo para fazer trabalho, o seu vizinho, o seu colega de trabalho, ele tem que ir pessoalmente, ele trabalha com não eventualidade, ou seja, com uma constância para esse tomador e, obviamente, o trabalho é remunerado. E, além disso, é subordinado, uma vez que, se ele não atender os ditames do contratante, obviamente que ele vai ser desligado, seja PJ, seja empregado. Então, para funcionar o sistema capitalista, pelo menos é assim no planeta, talvez em outro planeta eu não saiba dizer, no planeta Terra, para o sistema capitalista funcionar, é preciso do empresário ter um certo controle sobre a mão de obra. Ele precisa de trabalhar de maneira geral
com alguém ou um grupo enorme de pessoas que são a força de trabalho da sua empresa, que ele possa estabelecer as metas, estabelecer a maneira de comportar, inclusive a maneira, muitas vezes, de se comunicar com os colegas para evitar problemas para a empresa, a maneira de se comunicar com o público externo. Tudo isso faz parte, explícita ou implicitamente, de um contrato de trabalho. E quem não cumprir será excluído desse sistema. Além disso, tem um segredo do negócio, que é inerente ao capitalista. Então, a disciplina é fundamental. A palavra disciplina parece levar a uma coisa muito rigorosa. Não é assim. Disciplina no sentido do indivíduo seguir uma metodologia que seja harmônica aos interesses da empresa. Ele não pode fazer o que quiser, né? Então, essa é a relação típica do capitalismo. Funciona assim, segundo a OIT, que nós não vamos desconfiar dos dados da OIT. A maioria dos países capitalistas civilizados tem mais de 70% da sua população economicamente ativa, excluídos, é claro, os desempregados. Obviamente, esses estão fora do sistema, infelizmente. E excluído uma pequena parcela de outras relações no sentido amplo, são pessoas contratadas com essas características da relação de emprego. Então, essa é a regra. Inclusive, nos países europeus continua a ser a regra. Claro que sempre tem oscilações, conjunturas. Agora os países europeus estão tendo essa dinâmica de imigração muito intensa. Isso abala um pouco esse sistema, mas os dados da OIT estão disponíveis a todos e são dados sérios, né? Nós não vamos desconfiar do trabalho sério que há mais de 100 anos a OIT vem fazendo. Então, vejam bem, o sistema capitalista precisa do trabalhador inserido na empresa, dentro da dinâmica da empresa, trabalhando telepresencialmente ou não, digo inserido no sistema da empresa. Se a empresa tiver teletrabalho, não há problema nenhum. Ele estará inserido nessa dinâmica. E esse trabalhador, de maneira geral, é um trabalhador subordinado. Ele tem várias formas de controle. Agora, se se faz um contrato de pessoa jurídica, qual é o grande efeito do contrato de pessoa jurídica? Pura e simplesmente a precarização. Pura e simplesmente a informalização. Pura e simplesmente o avanço da desigualdade econômica, social, cultural, institucional na sociedade. Por que razão que esse é um efeito inevitável? Claro que sempre há exceções, mas a ciência tem que trabalhar com as linhas mestras, com as regras gerais, e não com as exceções. As exceções são pontuais e serão examinadas como tal. Então, vejam bem, a pejotização e outras formas de precarização, não apenas a pejotização, outras formas, o falso autônomo, por exemplo, ele pode celebrar um contrato de prestação de serviço, mas ele cumpre aquele contrato com todos os requisitos de um trabalhador subordinado. Então, aí nós estamos diante de outra modalidade de fraude, de precarização. Vejam bem, se a força de trabalho no sistema capitalista, no caso brasileiro, passar a ser majoritariamente ou de uma maneira muito forte uma força de trabalho pejotizada ou considerada formalmente autônoma, etc., 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 nós vamos ter uma derruição, uma destruição, um esvaziamento das contribuições previdenciárias na sua força motriz do sistema econômico e do sistema social. Vejam bem, a contribuição previdenciária clássica, ela é paga pelo trabalhador e paga também pelo empregador. E a parcela do empregador é sempre maior do que a do trabalhador, mas é importante também o trabalhador ter ciência de que ele está contribuindo para um sistema que é fundamental para ele enquanto indivíduo e para a sua família.
e para toda a comunidade que o circunda. O princípio da solidariedade é muito importante também para o direito do trabalho e o direito da Seguridade Social. Então, a partir do momento que ele se torna uma PJ ou um falso autônomo, ele não vai fazer os recolhimentos previdenciários. Não é que ele não deveria fazer, mas ele não vai fazer. Se ele exatamente está assinando aquele contrato para fazer o que quiser, ele não vai contribuir, porque as pessoas são imediatistas mesmo. Vai pensar no agora. Vai pensar no agora. Ele vai dizer, não, eu não vou recolher aqui R$100 de contribuição, porque eu não preciso recolher, eu vou deixar... E essa é a realidade. O trabalho autônomo no Brasil, seja a forma de pejotização ou outra forma, as estatísticas mostram, ele raramente é seguido pela contribuição do profissional, do trabalhador. Além disso, o tomador de serviços, o empregador, o empresário, ou quem toma o serviço, não precisa ser o empresário, até mesmo o empregador doméstico, que não é empresário, obviamente, uma instituição sem fins lucrativos, não poderíamos chamar de empresário. Estamos usando uma expressão no sentido genérico. Ele também não vai contribuir. E a contribuição dele é fundamental. Ela é, em todo o sistema jurídico ocidental mundial, maior do que a do trabalhador. E ela vai desaparecer. Isso é algo assim terrível para o sistema de proteção social e até mesmo para o sistema econômico. Falaremos disso logo a seguir. Então, o sistema previdenciário, com toda a sua importância, e nessa importância estão não só as aposentadorias e pensões que são pagas a cerca de 38 milhões de brasileiros. Tem 38 milhões de brasileiros e brasileiras na mais variada situação, grande parte são pessoas ou doentes, ou são pessoas já aposentadas, né? Ou são pensionistas de alguém que faleceu. Essas 38, esse processo, essa dinâmica vai refluir, porque sem recursos não há como manter uma previdência social, né? Então, esse é o primeiro efeito. O segundo efeito é que também existe no Brasil, há quase 100 anos, há 90 anos, um sistema que foi construído a partir dos anos 30 de qualificação dos trabalhadores, principalmente de educação profissional e qualificação profissional dos trabalhadores, principalmente os trabalhadores mais simples. E nós sabemos que a maioria dos trabalhadores em nosso país são trabalhadores simples, que têm uma renda de retribuição material, ou de remuneração, ou de salário, até um teto de R$ 3.500. 70% da população brasileira que trabalha ganha até um máximo de R$ 3.500. Essas pessoas precisam de um sistema educacional específico para elas, que é o chamado Sistema S, que são um sistema gerido pelas entidades patronais existentes no país e que está presente em todas as grandes metrópoles, com várias unidades e em praticamente todas as grandes cidades brasileiras, sem contar a presença também em várias cidades médias. É um sistema que atende exatamente a maioria da população brasileira. Esse é um ponto importante. As grandes vítimas são as pessoas pobres. As grandes vítimas é o brasileiro trabalhador. A classe média e média alta e a elite talvez sejam menos atingidas. Mas eu indago, elas vão ser menos atingidas se nós passarmos a viver num país que fica com inveja, por exemplo, de uma Bangladesh, em que a maioria da população tem absoluta miséria. Eu creio que todos seremos vítimas. Falarei sobre isso logo a seguir. O outro ponto de destruição está numa parte muito importante da indústria brasileira,
que é a construção civil. E com relação à construção civil, é preciso de nós percebermos que ela é um dos setores líderes do sistema capitalista, não em todos os países, mas nos Estados Unidos ela é um dos setores líderes, na Espanha ela é um dos setores líderes e no Brasil. Vejam que são países de extensão territorial grande. No Brasil, que é um país enorme, conforme sabemos, ela é um dos setores líderes desde os anos de 1960, onde há urbanização, há construção civil. E esse setor de construção civil residencial a que eu me refiro. É claro que não é construção pesada, isso é outro assunto. Então, nesse setor de construção civil residencial, a relação de emprego tem um papel fundamental, o sistema trabalhista tem um papel fundamental. E é uma das sagacidades do legislador ao longo das décadas que criou um sistema interconectado. Uma coisa ajuda a outra, sem se saber, sem se divulgar isso por razões as mais diversas. Então a construção civil, grande parte da construção civil para os setores populares e para a classe média vem dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. E o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço vai ser esvaziado, porque PJ não tem Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Aliás, é uma das razões porque muitas vezes se pressiona o trabalhador a virar PJ, para não se pagar contribuição previdenciária, fundo de garantia e outras vantagens e direitos trabalhistas e previdenciários. Então, esse é um fator impressionante. Vejam bem que são três fatores gravíssimos. Um quarto fator também que é muito importante de ser lavrado é que a relação de emprego, de maneira geral, tudo na vida tem exceção. Né? Tudo na vida tem exceção. Mas eu estou falando de grandes números, de maneira geral, como comprovado pela própria OIT nesses dados que eu já mencionei aqui, de 70% da população economicamente ativa. Ela responde por um aperfeiçoamento da inserção das pessoas no sistema econômico. Uma vez que a pessoa, ela não só recebe um valor monetário, que nós chamamos de salário ou de remuneração, mas ela recebe vários direitos correlatos que dão a ela um status diferenciado e uma qualidade de vida diferenciada. É claro que sempre vai ter uma ou outra relação de emprego que é muito inóspita. Vamos imaginar um mineiro de mina de subsolo. Sim, aí realmente esse trabalhador tem uma vida terrível, inclusive vai adoecer gravemente, conforme nós sabemos, daquela doença ocupacional que é característica de trabalhador em mina de subsolo. Mas essa não é a regra geral. A regra geral são as pessoas realizando o trabalho que nós vemos aí, normal, né? No comércio, nos bancos, no setor rural, no setor de prestação de serviços, nos hospitais, nas escolas, etc, etc, etc. Então, vejam bem, essas pessoas que têm a relação de emprego, por mais simples que elas sejam, e às vezes até mesmo por mais sofisticadas que elas sejam, elas têm uma previsibilidade natural que dá a elas uma certa facilidade de inserção na vida social, na complexidade da vida social. Vejam bem, a pessoa tem férias, então ela pode já pensar um ano antes como que ela vai levar a família nas férias, seja o homem, seja a mulher, seja o pai, seja a mãe, né? Não importa, seja uma família solo, com uma mãe solo, por exemplo, que é um padrão no Brasil de quase 30% das famílias. Tem um planejamento. Ao chegar nas férias, ele recebe uma antecipação dos valores com 1/3. E com isso ele consegue ter um mínimo de vida familiar e social. Ele obrigatoriamente tem um descanso semanal remunerado. Agora, se a duração do trabalho cair para 40 horas, como é em toda a Europa Ocidental, e o Brasil já pode avançar para esse ponto, porque, afinal das contas, a Constituição da República, que estabeleceu 44, já tem quase 40 anos de existência, ele vai ter 2 dias para ficar com a sua família, ou ela, se for a mulher, 2 dias para ficar com a sua família. Isso se chama direito do trabalho. Isso se chama contrato de emprego, isso é civilização. Né? As pessoas são tratadas como seres humanos. Claro que tem exploração, mas isso faz toda a diferença. O indivíduo
que vive na informalidade ou é PJ, ele não tem como fazer esse planejamento. Ele não pode ficar um mês sem trabalhar. Senão não ganha. Ele não ganha, é uma loucura. Para ele vai criar na sua mente a ideia de que férias são um malefício, uma conspiração contra ele. Como é que ele gere uma família assim, ele ou ela, sempre? Eu estou falando genericamente, o homem ou a mulher. Então, o que esses críticos não percebem é que o direito do trabalho ele dá uma cidadania multidimensional para a pessoa, como um ser humano familiar, como um ser humano também cívico. Ele vai ter tempo para cuidar das questões cívicas, como um ser humano que vai exercer, se quiser, a sua dimensão religiosa, e como um ser humano que vai ser também um consumidor, porque ele pode se planejar e inserir nesse sistema. Ao passo que o indivíduo que fica fora dessa lógica da relação protegida de trabalho, típica do mundo ocidental, ele fica quase que como entre o mar e o rochedo do sistema econômico. Nunca tem tempo livre, nunca ele tem a tendência de se autoexplorar cada vez mais, como se aquilo fosse uma grande vantagem. E os seus filhos que estão em casa? E a sua saúde, como é que fica? Então, efetivamente, nós temos aí uma incompreensão sobre a importância das relações de trabalho protegidas, né? E recentemente o ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ele deu uma decisão em que foram paralisados todos os processos, as ações que tratam de pejotização na Justiça do Trabalho. É uma decisão bastante ampla e que está sendo bastante discutida. O que pode acontecer com essas ações paralisadas e o que pode ocorrer conforme a decisão final do STF quanto a essa matéria? Bom, primeiro, interpretando a decisão, é a decisão do ministro Supremo, portanto é vinculante. Todos nós, como magistrados, como procuradores, como servidores públicos, como cidadãos, temos que cumprir a decisão. É o que fazemos. Nós, inclusive, estamos suspendendo todos os processos que tenham esse tema no Tribunal Superior do Trabalho, e eu creio que em todos os tribunais regionais de trabalho, né? Então, não há dúvida que a decisão será cumprida sim. Também não posso responder como que o Supremo vai decidir, isso eu não sei como que ele vai decidir, nenhum de nós sabe. Agora, efetivamente, ao se suspender esses processos, vai se suspender todas as situações em que se está discutindo uma relação de emprego. Por mais dramáticas que sejam essas situações, todas serão suspensas. Eu determinei a suspensão de todos os processos, eu cumpro o que o Supremo decidir, né? Então, se tiver alegação de trabalho análogo à escravidão, será suspenso, sim, por determinação do Supremo Tribunal Federal. Se tiver uma situação de precarização dramática, será suspenso sim o processo. Então é uma determinação vinculante, nós cumprimos, né? Então, efetivamente, quanto a isso, eu creio que não há nenhuma dúvida. Temos que suspender a determinação do Supremo. Agora, esperamos que o Supremo Tribunal Federal debata esse assunto também com a comunidade jurídica, com a sociedade, esses temas candentes em geral. Os tribunais hoje são instigados até pelo CPC a debaterem com a sociedade, existem amicus curiae nos processos, não estou me referindo a esse, mas toda vez que há um tema candente, o judiciário faz um diálogo, um debate, né? Para que ele até se informe com mais profundidade sobre o assunto. Eu tenho a impressão que será muito importante que a sociedade civil, toda a sociedade civil leve ao Supremo os efeitos de uma decisão
que transforme o direito do trabalho num direito meramente voluntário. Hoje em dia, pelas estatísticas do IBGE, nós temos cerca de 38 milhões de pessoas na iniciativa privada com carteira assinada. Evidentemente, a indagação que se faz é, se a decisão vinculante que vier é que o direito do trabalho passa a ser meramente voluntário e, portanto, se o trabalhador for instado pelo tomador de serviços a se tornar um PJ, um MEI, né, uma pessoa jurídica e não ter nenhum direito trabalhista, eu indago a comunidade jurídica se terá algum advogado no Brasil que não vai, tecnicamente, recomendar ao empresário que contrata o seu serviço que transforme todos os empregados em MEI. Obviamente que ele tem que fazer isso. Assim como um médico, se surge uma vacina excelente para combater a dengue, já temos vacina. Mas na minha idade eu não posso tomar. Então por isso que eu estou falando, eu preciso de uma vacina que permita na minha idade tomar essa vacina. É evidente que cabe ao médico dizer, olha, surgiu uma vacina, tome essa vacina, né, para você obter as vantagens de uma boa saída. Então é claro que a relação de emprego que deveria estar sendo incentivada como política pública por todos os órgãos, inclusive, obviamente, pelo Poder Executivo, federal, estadual e municipal, ela vai definhar, porque ela vai se tornar desvantajosa. A pergunta que se vai fazer é apenas uma pergunta de livre concorrência. Se o meu concorrente usa uma mão de obra precarizada e está legalizado, por que eu não vou fazer isso? Então, as categorias profissionais vão ser esvaziadas, obviamente, e também a figura do empregado vai se tornar uma raridade, uma exceção, porque realmente a relação precarizada é mais barata mesmo para o tomador de serviço. Mas nós esperamos com muita fé, eu sou um otimista, de que haverá uma decisão que leve em conta a justiça social, a dignidade da pessoa humana, a importância da solidariedade na vida social, e eu confio bastante que essa decisão irá resultar. É claro que todas as decisões serão respeitadas, né? Mas vamos aguardar o julgamento. Muito obrigado, ministro. Eu registro aqui que o ministro Delgado está aqui no Rio Grande do Sul em meio às atividades da Semana da Conciliação. O estúdio TRT também mudou um pouquinho seu formato, está fora do estúdio habitual hoje. Estamos aqui no Centro Judiciário de Conciliações do 2º grau do TRT. E o ministro está cheio de atividades hoje, a gente encerra por aqui. Ministro, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Eduardo, Juliano, agradeço a toda a comunidade do TRT. É um prazer muito grande estar aqui participando dessa Semana Nacional da Conciliação e de todas essas atividades. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.